Sinais de um homem manipulador. Neste vídeo, vamos falar sobre os sinais que indicam que há um manipulador ao seu lado. Um homem que pode distorcer e inverter seus pensamentos, sentimentos, desejo e preferências para o que lhe convém. Um homem que pode, por exemplo, destruir sua autoestima e fazer você pensar, fazer e sentir o que ele quer e não o que você gostaria. Antes de passarmos para a discussão, peço que você clique no botão, se inscreva e dê um like, para que o máximo de pessoas possível possa ver este vídeo. Então, quais são os sinais que caracterizam um manipulador? E o primeiro sinal é que ele faz você se sentir culpada. Esse sentimento de culpa é algo que o manipulador usa com muita frequência. Ou seja, se você percebe que o sentimento de culpa em relação ao seu parceiro já é seu, um sentimento meio permanente, você o sente, como se estivesse presente durante todo o seu relacionamento. Ou seja, inicialmente ele tentava provocar um sentimento de culpa, você dizia algo errado, sentia vergonha, agia de forma inadequada, sentia vergonha, e quanto mais o tempo passa, mais isso aumenta, e você já se sente constantemente culpada, porque o manipulador faz isso. É muito simples. Uma pessoa que sente culpa em relação a outra é mais fácil de controlar, ou seja, de manipular. Se você sente culpa e o manipulador pede que você faça algo, você fará isso com mais disposição. Se você sente culpa, por exemplo, por ser uma dona de casa ruim, por passar pouco tempo com o homem e assim por diante, você fará mais isso em detrimento dos seus próprios desejos e preferências. Ou seja, a manipulação baseada no sentimento de culpa é uma manipulação muito poderosa. Especialmente mulheres, que são tão compassivas, tão preocupadas, tão empáticas, caem nas mãos de manipuladores e abusadores, com quem é muito fácil de lidar. Ela se sente culpada e já está pronta para fazer algo pelo seu manipulador. Qualquer coisa, só para não sentir essa emoção. Em seguida, ele tenta te mudar. Talvez ele diga que você está acima do peso, que sua figura não é bonita, ou simplesmente que você tem uma barriga que precisa ser tonificada, ou que você tem ruga, ou bolsa sob os olhos. Algo está sempre acontecendo, e ele já está te mandando para a academia, ele está controlando sua alimentação. Ele não deixa você comer nada a mais, e você já está nesse estado. Se você quer fazer algo assim, você começa, por exemplo, a se esconder, até mesmo para comer aquele pãozinho que às vezes você deseja. Você começa a se esconder, começa a acreditar que realmente é gorda, feia, desleixada, e que ninguém vai olhar para você, e como resultado de tudo isso, sua autoestima cai muito. Você para de se sentir, para de se amar, para de acreditar em si mesmo. E isso é exatamente o que o manipulador precisa. É muito fácil controlar uma pessoa que não acredita em si mesma, que tem baixa autoestima. Recorrendo a várias manipulações, é muito fácil controlar uma pessoa assim. Primeiro, o manipulador diminui muito sua autoestima e depois, ele aproveita isso perfeitamente, continuando com competições. Competições que ele pode organizar no início do relacionamento. Quando você ainda, por exemplo, acredita em si mesmo, em suas habilidades, em seu sucesso, quando você, por exemplo, está encantado consigo mesmo. E nesse momento, o homem pode organizar competições, ou seja, mostrando a você que ele é melhor, que ele trabalha melhor, que ele consegue fazer algo melhor que você, por exemplo, cozinha melhor, limpa melhor, e novamente ele diminui sua autoestima, ou seja, para que você acredite que ele é superior. E nesse momento, novamente, sua autoestima começa a cair aos poucos. E é exatamente isso que ele precisa, porque ele é mais bem-sucedido. Ele é melhor, ele sabe melhor como as coisas devem ser, ele entende melhor como deve ser feito, ele pode fazer algo melhor, para que você comece a depender dele. Ou seja, em algum momento você começa a pedir a opinião dele. Então a vítima, que cai nas mãos do manipulador, começa a duvidar de sua própria capacidade de fazer qualquer coisa. E, mesmo em situações simples, ela já vai e pergunta como deve fazer, como agir, porque ele já incutiu essa descrença em si mesma. Além disso, o que é permitido a ele não é permitido a você, e ele pode explicar isso de várias maneiras, dizendo que é porque ele é homem, e é por isso que ele pode fazer certas coisas, enquanto você, por exemplo, não pode fazer o mesmo. Ou seja, ele pode sair com os amigos e passar a noite toda, mas você não pode fazer o mesmo com suas amigas. Ele pode ir a uma boate e se divertir até de manhã, mas isso não é permitido a você. Ou seja, há uma política de 2 pesos e 2 medidas no seu relacionamento. E isso novamente indica que você está em um relacionamento com um manipulador. Além disso, ele te pune com o silêncio. E isso é um tipo de agressão passiva. Ou seja, em vez de resolver uma situação, em vez de resolver um problema, ele fica em silêncio. Assim, ele provoca um sentimento de culpa. A vítima começa a se sentir culpada, pensando no que fez de errado. Ele fica em silêncio, ele está magoado. E eu
Talvez não disse da maneira certa, não agi corretamente, não fiz certo. E então ela já está pedindo desculpas a ele, já está se esforçando, preparando o prato favorito dele, fazendo o que ele mais gosta, talvez até comprou algo para ele e assim por diante. Ou seja, o que é comum nas suas relações. Ela tenta compensar essa culpa, a dela, e os problemas não são resolvidos. Ou seja, ela novamente, com base no sentimento de culpa, tenta fazer algo com suas relações. O Warren sente prazer, ou seja, ele não precisa resolver nenhum problema. Bem, aqui, o relacionamento é um jogo de um lado só, ou seja, ele permite ser amado, manipulando sua vítima. Ela se esforça para que tudo esteja bem. Depois, ele te compara com as ex, isso novamente é uma forma de manipulação. Assim que um homem começa a te comparar com uma ex-parceira, isso indica que ele está tentando te manipular. E não se alegre, antes do tempo. Se um homem afirma que você cozinha melhor do que a ex dele, que você parece melhor do que as ex dele, isso novamente é uma comparação que não deveria existir em um relacionamento. E se alguém terceiro aparece no seu relacionamento, isso nunca é muito bom. As comparações podem ser positivas no início, mas depois podem não ser a seu favor, e não é isso que importa. A questão é que, quando uma pessoa deixa um relacionamento anterior, ela também deixa a pessoa, e já não há necessidade de trazer essa pessoa do passado de volta ao relacionamento, nem mesmo com lembranças, nem mesmo com comparações e assim por diante. Se um homem se lembra de sua ex, talvez ele ainda não a tenha deixado ir, e ele precisa de você para alguma coisa, isto é, para tapar buraco em sua alma, e assim por diante. Ou seja, você é necessário para ele por algum motivo. Se alguém do passado aparece em seu relacionamento, pense bem em quem está à sua frente. Talvez um manipulador. Além disso, ele arruma as coisas. Bem, acontece que vocês têm mais uma briga, algum conflito, e em vez de discutir, em vez de chegar a um acordo e resolver, ele arruma as coisas, bate a porta e vai embora. E isso acontece o tempo todo. E em algum momento você começa a pedir para ele não ir embora. Espera. Eu entendi, não vou mais fazer isso, não vou mais tocar nesse assunto e assim por diante. Mas isso é novamente manipulação. Ou seja, os problemas no relacionamento não são resolvidos. A mulher começa a silenciar seus insatisfações. Tudo se acumula como uma bola de neve. Mas ela tem medo, ou seja, se ela disser algo, ele vai embora. E enquanto ela precisar desse homem ao lado, ela estará disposta a tolerar esse comportamento dele. Além disso, nunca se desculpa. Um sinal de uma psique saudável é a capacidade de reconhecer seus próprios erros. Quando uma pessoa fala calmamente que errou nessa situação, que se comportou de forma tola. Esses são todos sinais de que a pessoa sabe se avaliar de forma saudável, entendendo que não é feita apenas de virtudes. Ou seja, todos nós temos nossos próprios lados sombrios, todos nós, absolutamente todos, temos nossos próprios defeitos. Mas a pessoa, pelo fato de não se desculpar, nega absolutamente todos os seus defeitos. Ou seja, ela não pode errar, e é exatamente por isso que não pode se desculpar. Se alguém lhe diz que não vai se desculpar porque está sempre certo, você pode estar lidando com um manipulador. Observe como essa pessoa se comporta e como ela se relaciona com você. Se alguém tenta fazer você se sentir culpado, diminuir sua autoestima ou convencer você de que não é capaz de nada, então você está ao lado de um manipulador clássico. O que fazer nessa situação? Cabe a você decidir. Tentar mudar algo no relacionamento ou sair dele. A decisão é sua, conforme discutido neste vídeo. Isso é tudo por hoje. Eu sou a Lisa Vardonskaya. Espero que vocês curtam e se inscrevam. Escrevam nos comentários o que vocês gostariam de discutir nos novos vídeos. Não se esqueçam de clicar no sininho.